A paz do Senhor a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo Josué, capítulos 7 ao 9 e Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 21 ao 38. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez, temos uma playlist com o projeto Leitura da Bíblia. Josué, capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos meus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá,
homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E disse Josué: por que nos... Repetindo. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje. Capítulo 8. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo dará na vossa mão. E será que tomando voos a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué mandou aquela noite no meio do povo. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai.
Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio de espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou numa madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara,
para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhes responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e essas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Quiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramo-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes tenho jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus.
Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 21 ao 38. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.